estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Prensadores. E hoje nós trazemos novamente o Dr. Luiz Guilherme Almeida, nefrologista, esteve aqui falando sobre a Covid, ele que atuou na linha de frente da Covid, ele que atua em Alagoas e hoje a internet nos permite entrevistar as pessoas nos vários locais do Brasil, né? E hoje estamos aqui para conversar sobre um tema muito importante que é a prevenção da hipertensão arterial e a doença renal no diabetes. Normalmente as pessoas procuram um médico já quando a doença está fora de controle ou, enfim, já tendo que se internar, às vezes até transplante. E eu achei interessante porque eu acompanho as publicações do Dr. Luiz Guilherme e ele tocou nesse assunto da prevenção e imediatamente corri atrás, né, professor Dr. Luiz Guilherme, para saber como prevenir, né, para evitar o mal. Boa tarde, um prazer enorme estar falando. Onde é que você está agora, para a gente dizer para o nosso telespectador, no hospital em Alagoas, em que cidade, que hospital? Oi, Rosilma, que bom estar aqui de novo. Oi para todo mundo que está ouvindo, todos os sapiens que nos ouvem. Eu moro, para inveja de vocês, eu moro na Praia do Francês, no município de Marechal Deodoro, em Alagoas. Faz mais de 10 anos que eu estou aqui. Sou do interior de São Paulo, de Presidente Prudente, e estou aqui há mais de 10 anos. Nesse momento, eu estou de plantão no setor de hemodiálise, dentro de um hospital de uma cidade chamada Arapiraca, que é no agreste de Alagoas, um pouco para lá da Zona da Mata. Muita gente confunde Agreste com Sertão. Agreste é o equivalente que temos ao Cerrado do Centro-Oeste, um pouquinho mais frio. Para lá, um pouquinho para o mais interior, já é o Sertão. Litoral, Zona da Mata, Agreste e Sertão. Quantos quilômetros mais ou menos é de onde você mora, que é a Praia do Francês, para esse hospital que da outra vez você também estava em plantão aí quando você deu entrevista? Dá 40, 70, 80 quilômetros, de 80 a 100, uma hora. Estradas duplicadas, sem pedágio, maravilha, facinho chegar. Muito bem. E então, um prazer enorme em tê-lo de volta. E o que você conta pra gente dessa história aí da prevenção, que pouca gente age na prevenção em relação a vários temas, mas principalmente em relação à saúde, quando às vezes a doença já causou um dano irreparável. Como prevenir a hipertensão arterial e a doença renal no diabetes através de alimentação, de conduta, de exercício físico? Como é que é isso? Conta um pouquinho pra gente. O que mais pega é nossos hábitos ocidentais. Parece mais do mesmo, né? Parece conversa do Fantástico, né? Toda vez fala exercício físico, dieta, mas o que a gente precisa focar e o que causa a grande doença do último século e desse século é a síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É a alteração na glicose, alteração na pressão, aumento da gordura na cintura abdominal, triglicérides elevado e o colesterol bom, que é o HDL baixo. 3 de 5 desses alterados dá diagnóstico de síndrome metabólica. E a síndrome metabólica aumenta a chance de ter um evento cardiovascular, um infarto, um derrame, em 2,5 vezes de quem não tem. Então, a grande pandemia, a grande epidemia mundial ocidental e oriental também é a síndrome metabólica. Quando a Covid-19 nos atacou, no ano de 2020, atacou justamente as pessoas com síndrome metabólica. Os metabólicos morreram mais. Então essa é a epidemia, essa é a pandemia. E virão outras e vai atacar justamente essas pessoas. São essas pessoas que vão ter o aumento da mortalidade, vão morrer mais. A prevenção se dá principalmente na dieta. A atividade física é de fundamental importância, mas não é que a gente tem que fazer uma dieta, a gente tem que desfazer a dieta. O costume de excesso de carboidrato, o costume de
comida ultraprocessada, que é o que a gente come hoje, causa toda a inflamação e aumenta o risco cardiovascular e o risco de morte que a gente está sofrendo. Fácil falar, né? Difícil fazer. Mas é interessante isso que você está falando. Eu até estou acabei de ler o primeiro livro da escravidão, né? O Laurentino Gomes escreveu 3 livros, o terceiro livro vai ser lançado agora em 2022, e ele já escreveu o 1 e o 2, eu já acabei de ler o 1. E ele fala muito do açúcar. Ele compara o consumo de açúcar que existia lá no século 17, 18, com o consumo de açúcar que a gente tem hoje, né? Então é uma coisa assim absurda. Então quando você fala em dieta, todo mundo foge, porque diz assim, a dieta é uma coisa ruim, né? Ninguém quer fazer dieta. E dieta a gente associa lá as modelos, né? Ficar muito magro. Mas o problema não é esse. O problema da dieta é comer bem, coisas que façam bem para o organismo, e não, por exemplo, o excesso de açúcar, né? Que hoje, comparado com o século XVII, que o açúcar era raro e muito caro, a gente come assim, por ano, toneladas em relação ao que era consumido na época de século XVI e XVII, né? Então é mesmo um mau costume da nossa sociedade contemporânea. E não é um macronutriente essencial. Na nossa evolução como sapiens, como espécie, não tem açúcar, não tem nem carboidrato. A gente está falando aqui do açúcar doce, da cana-de-açúcar e das guloseimas associadas ultraprocessadas. Mas a gente tem que lembrar nos derivados do trigo. O trigo só entrou na nossa civilização quando a gente virou sociedade de agricultores. O sapiens coletor, o sapiens caçador-coletor não comia derivados do trigo, nem pão. Lembrando que pão também é açúcar. Todo carboidrato, depois que entra no nosso vira glicose, o pâncreas e o endotélio, que é aquela camada dentro das veias e artérias, eles não querem saber se a sua língua sentiu salgado ou doce. Aquilo é glicose. Aquilo vai inflamar e vai dar um acúmulo de energia em excesso, independente do que você sentiu, de ser salgado ou doce. Então, o cuidado está, né, em comida ultraprocessada e nos carboidratos, em excesso. E o ultraprocessado, para quem está nos ouvindo e que talvez não entenda bem, seria exatamente o quê? O que a gente chama de comida ultraprocessada? O exemplo fácil é Cheetos, cereal matinal, que é tão, né, a propaganda de saúde como a cereal matinal, aquilo é só carboidrato e açúcar, né? Refrigerantes são ultraprocessados, salgadinhos, né? Em vez de você comer a fruta direta, você vai comer um suco da fruta. O suco já é ultraprocessado. O suco tem sódio, tem conservante, tem até corante, o mais natural que você ache. Então tem um grande internauta aí, o Dr. Baracate. O pessoal gosta muito dele da internet, muitos criticam, mas ele fala uma coisa muito certa: descasque mais e desembrulhe menos. Se você seguir esse bordão dele, você já aumenta a sua qualidade de vida, a sua saúde exponencialmente. Descasque mais. O que estiver descascando é natural, o que estiver desembrulhando, opa, tem coisa errada aí, né? E aí, falando na hipertensão e falando na doença renal do diabetes, que é tão fácil falar, né? É difícil mudar essa história. Mas, assim, a causa de tudo está bem aí, está na alimentação ocidental, industrializada, ultraprocessada. É isso que causa a síndrome metabólica. É que é um nome comprido, um nome de pouco comercial, a síndrome metabólica. Dá pouco manchete, porque ele é comprido. Mas é esse o nosso inimigo. A síndrome metabólica é o nosso inimigo, é o que desencadeia a hipertensão, muito mais que fatores genéticos. Olha que eu estou dando enfoque na alimentação. A alimentação saudável, a alimentação natural é a primeira coisa e lá na frente de importância. Você falou ultraprocessados, né? E, por exemplo, o pão integral. O pão entra nessa lista que você falou de trigo,
né? É claro que o pão branco a gente sabe que é bem pior, porque todo o, vamos dizer, cereal, mesmo o arroz branco, é menos saudável do que o integral. Mas esses pães que vendem, né, no supermercado, pães de forma mais integrais, não sei quantos grãos, ele também não é saudável, porque ele é processado, né? Ele tem que desembrulhar. Então, se uma pessoa gosta de comer pão, por exemplo, ela diminuiria bastante o pão, mas comeria só uma fatia ou duas por dia desse pão integral que a gente vê com grãos dentro e tudo. O que você me diz em relação a esse pão? A pessoa que gosta de comer pão ou qualquer outro carboidrato, que não é diabética, pode ter essa escolha. Agora, o obeso e o diabético, se ele for adulto, ele pode gostar de comer carboidrato e pão e escolher que é o melhor para ele. Não vou explicar. Parece aquele meme da internet, né? Verdades difíceis de engolir. Mas a diferença do integral para o branco é a quantidade de branco. A parte que o integral é mais saudável que o branco é o índice glicêmico. É a velocidade que a glicose entra no sangue. Isso é menos danoso, sim, porque quando você faz um pico de glicose, você corre atrás com um pico de insulina, para os diabéticos tipo 2, que produzem insulina, e para nós que não somos diabéticos. O diabético tipo 1 é outra história, ele não produz insulina, mas vamos falar aqui dos metabólicos. Obesos, nós todos, pré-obesos, pré-diabéticos, nós ocidentais não diabéticos tipo 1. Quando a gente coloca a glicose no sangue, a insulina corre atrás. Quando a insulina derruba a glicose, a insulina ainda fica elevada e ela baixa devagarinho. Quando ela está aqui e a glicose caiu, você tem fome, porque é um hormônio catabólico. Aí você come glicose de novo e sobe. E vai subindo cada vez mais até você gerar uma intolerância à glicose, que é a resistência à insulina. É o mecanismo de ação de início do diabetes tipo 2 ou do pré-diabetes. E o que o integral tem a mais que o não integral é a quantidade de fibra que dificulta, mas não impede, que a glicose entre no sangue através do intestino. Então o índice glicêmico é menor, mas a quantidade de carboidrato que você comeu de um pão francês com um pão francês é o mesmo. Então se aquele adulto que gosta de doce pode comer doce pro resto da vida e saber conscientemente que cada glicose que entra vai deixar ele mais inflamado, né? Então a escolha de um adulto, né? Com as consequências. Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Parece meio de catequese, né? Parece mesmo jesuíta, né? A partir do momento que você sabe a verdade, mudar uma cultura, né? Tem que ser catequese mesmo, você está certo. Eu vou fazer uma pergunta para você, e aí eu vou fazer um intervalo, e aí você responde no segundo bloco, tá? Em relação justamente o comportamento que a pessoa tem perante a palavra dieta e a palavra alimentação. Então, claro que a alimentação, e inclusive eu tenho conversado com vários nutricionistas que dizem que não precisa tomar remédio, que a própria alimentação conserta tudo, né? Por exemplo, uma tireoide que você tenha que controlar com remédio, as nutricionistas ou os nutricionistas dizem que pode controlar com comida, né? Que é mais ou menos isso que a gente está conversando, e a própria glicose, né? A diabetes tipo 2 também pode ser controlada com exercício físico e com o tipo de comida. A minha pergunta é a seguinte: como um adulto que esteja, por exemplo, uma mulher, por exemplo, que a gente sabe que quando ela entra na menopausa, ela perde a proteção dos hormônios, então quando ela perde a proteção dos hormônios, que ela vai tendo baixa dos hormônios no organismo, ela desenvolve talvez possa desenvolver uma pré-diabetes, ela precisa controlar esse açúcar. Qual seria o comportamento dela em relação a se alimentar bem, quer dizer, que ela não quer emagrecer assim, mas ela quer manter a saúde para que ela não caia na diabetes, e aí a gente sabe todas as consequências, até chegar
chegar a um ponto de hemodiálise e até um transplante de rim. Qual seria o comportamento que ela deva ter para superar essa fase que ela está passando em que a própria natureza trabalha contra ela? Eu vou fazer um rápido intervalo e no próximo, daqui a pouquinho, o Dr. Luiz vai responder essa pergunta no segundo bloco. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos e complementando a pergunta que eu fiz no primeiro bloco, Dr. Luiz Guilherme, é verdade que se uma pessoa estiver com fome e comer alguma coisa doce, mesmo que ela não seja diabética, pode ser que ela apresente um pico de glicose e possa até entrar em coma? Isso é verdade ou é mentira, ou é mito? Primeiro essa pergunta aí, não, é semi-verdade. Entrar em coma por um jejum e comer alguma coisa doce, não dá, precisa ser muito, muito doce, e isso é mais comum em diabéticos tipo 1. A pessoa que não é diabética, o pâncreas logo vai despejar insulina e vai queimar essa glicose. Quando a mulher entra na menopausa, depois da menopausa, o risco cardiológico dela se equivale ao homem. E o risco de mortalidade aumenta. A mulher menopausada supera o risco cardíaco do homem. Isso é uma coisa até contraintuitiva, porque a gente sempre aprende que o homem infarta mais e tal. Só que a mulher, quando perde a proteção dos hormônios,
ela naturalmente, mesmo com a proteção deles, ela acumula gordura de forma diferente dos homens. O corpo feminino acumula mais gordura, dos homens mais músculos. E esse preço depois da menopausa é cobrado. Então, o cuidado da mulher pós-menopausa é muito importante com a saúde cardiovascular e principalmente no consumo de ultraprocessados e por carboidrato que vai virar açúcar no sangue, e esse açúcar vai virar gordura. Não é a gordura da carne, como há décadas a gente aprendeu errado. É o carboidrato que vira açúcar, que vira gordura. A gordura natural, a gordura da carne, tão demonizada, a carne vermelha, ela é muito menos maléfica do que aquele cereal matinal da propaganda da margarina que a gente vê na televisão. Então, o cuidado com ultraprocessados, de novo, descasque mais e desembrulhe menos, e isso serve para a mulher. A atividade física, diferente do exercício físico, a mulher vem fazendo durante a vida toda. Você vê a mulher, por ter dupla jornada, ela tem mais atividade física que o homem. Só que a estrutura feminina do corpo que não foi moldada por testosterona tem menos músculo e mais gordura. Depois da proteção, da perda da proteção hormonal, pós-menopausa, aumenta o risco cardiovascular. Então a mulher tem que ter especial atenção com a dieta. Lembrando aqui, só um parênteses, exercício físico é aquele que a gente faz programado, com prescrição de exercício físico por um profissional de educação física, que é o profissional que prescreve os exercícios físicos, e atividade física é aquela escolha sua. Você escolhe colocar o seu carro a 2 quadras do seu trabalho, andar 2 quadras, você escolhe subir 2 lances de escada, você escolhe a atividade física, e isso durante toda a vida. Em relação à atividade física, porque as pessoas pensam, mas eu já faço atividade física, e a médicos dizem, não, mas não adianta. A atividade física, por exemplo, você mora num sobrado, sobe escada, desce escada, não é atividade física. E não, agora com seu esclarecimento, é possível saber que quando você opta entre deixar o carro mais longe, andar mais, ou subir e descer a escada, não usar o elevador, é considerada atividade física também, né? E que as mulheres é atividade física, não é exercício. Exatamente, mas a atividade física é importante também para manter a saúde, né? E principalmente em relação à mulher na menopausa, que eu já tinha lido, que o risco de acidentes cardiovasculares é maior, né, do que o homem. E uma pergunta também que eu ia fazer em relação a isso é que às vezes quando as mulheres querem emagrecer, que elas vão no médico, principalmente os médicos que orientam em relação a esporte, atividade física, que elas pedem, eu quero emagrecer, eles costumam passar reposição hormonal, mas principalmente testosterona. Isso é bom, isso é porque a reposição hormonal, estrógeno e progesterona, justamente porque estão na menopausa. Mas também a testosterona, que a mulher também tem, mas em menos quantidade do que o homem. E como o senhor acabou de dizer, né, que a própria diminuição dos hormônios faz com que a mulher tenha mais risco, é recomendável uma dieta e uma programação de emagrecimento, evitando tanto a doença renal no diabetes como também a hipertensão, tomar essa reposição e também reposição de testosterona? É saudável, mas com muito cuidado. Aí a gente recomenda realmente um acompanhamento com um endocrinologista de verdade. De verdade, para quem não sabe, é quando ele tem aquele número do lado do carimbo chamado RQE. Quando a pessoa é especialista, com título de especialista, além do CRM, ele tem o RQE. O RQE é de endocrinologia, eu acho que é o profissional mais habilitado para prescrever reposição hormonal.
Cuidado com muita festa, cuidado com oba-oba, tenha cuidado. De preferência, não repõe hormônio se não for com um endocrinologista de confiança, especialista. Prefira, se não tiver esse acompanhamento, exercício físico, atividade física, dieta adequada. Isso tudo o corpo responde e há uma produção hormonal e uma equalização hormonal já importante nesse caso. E qualquer tipo de prescrição hormonal deve ser com um endocrinologista de verdade. Assim como comida de verdade, o que a gente fala, né? Para abandonar o ultraprocessado, tem esse bordão também, como a comida de verdade. Também é muito fácil de falar, mas é um conceito tão simples e tão puro, que é o que é comida de verdade. Um refrigerante não é comida de verdade, é um sei que lá, alimentício, né? Produto alimentício, vamos dizer. É um produto, não é comida, né? Um bife de carne é comida de verdade. Um hambúrguer ultraprocessado feito de soja, que não é nem hambúrguer, né? Então aquilo é ultraprocessado, que vendem como saudável, né? Então descasque mais, desembrulhe menos, procure comida de verdade, faça atividade física no seu cotidiano e procure sim um educador físico, um profissional de educação física, como eles preferem ser chamados, para prescrever o seu exercício físico. Mas a atividade física, a sua vida cotidiana, pensa como se fosse uma pessoa da roça, ou se não um sapiens coletor-caçador, né? Ele tinha toda a atividade física. Doutor Luiz Guilherme, é um prazer enorme estar com o senhor. Espero estar novamente falando de saúde, de bem-estar e principalmente agindo na prevenção. Espero sempre poder contar com a sua contribuição aqui para os jovens pensadores. O prazer é todo meu. Sempre é bom conversar com você, Rosilma, e com todos que nos assistem. Muito obrigado. Importado de Alagoas, olha, não é pouca coisa, de dentro do hospital. Muito obrigada, viu, doutor? E para vocês que nos acompanharam até agora, espero que tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser, agora com 2 canais, os Jovens Pensadores, onde pomos os programas que passam aqui na TV Com e passamos para o canal, e o Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde vemos as notícias que estão por aí e comentamos à luz do direito. Até o próximo programa, se Deus quiser.